um programa que orientava todos os ramos do governo a criarem um plano de emergência para o caso de um ataque nuclear. Ele ordenou cada ramo a preparar uma localização segura, que permitiria ao governo continuar operando no momento de crise. Então, a separação dos poderes está por trás da coisa toda. Isso. Mesmo diante de um desastre nuclear, o governo americano ainda precisa ser mantido como a estrutura que está na Constituição. Exatamente. Então, a história deste lugar está escondida em plena vista, no sentido mais pleno da expressão. Com certeza. Embaixo do nariz de todo mundo, este bunker permaneceu em segredo absoluto durante 30 anos, até 1992, no final da Guerra Fria, quando ele foi desativado e tornado público. Mas é um vislumbre de como essas instalações subterrâneas são projetadas e da previsão do governo de suas necessidades, de emergências e outras coisas. E considerando os avanços revolucionários da ciência e engenharia dos últimos 70 anos, talvez mesmo com uma tecnologia de escavação nuclear, como as instalações nucleares secretas de hoje seriam? Quão avançadas? E o quão mais gigantescas elas poderiam ser? Foram necessários 2000 anos para construir a mais importante muralha do mundo. Os trabalhadores da construção viveram um verdadeiro inferno. 21 mil quilômetros que serviram para defender a fronteira do Império Chinês de ataques de mongóis e manchus. Engenharia ancestral, esta noite, às 10. No History 2. O Brooklyn está ganhando formas para você viver, experimentar, transbordar. Casa Jardim Brooklyn Petrella. Um exclusivo condomínio fechado com casas de alto padrão, um sofisticado e privativo rooftop e um jardim que vai mudar sua forma de viver bem. Tudo em um bairro nobre e multiforme por excelência. Visite o stand e compre o seu Casa Jardim por um preço que você não verá novamente. Casa Jardim Brooklyn Petrella. O Brooklyn em sua melhor forma. E aí, galera, vamos dar um frescado nesse churrasco? Dê um frescato no seu churrasco. A nossa Constituição enumera as responsabilidades da presidência, mas não explica muita coisa sobre o cargo. Podemos entender mais sobre cada presidente, dependendo de como ele define o início da nossa Constituição. Junte-se a mim para recordarmos as decisões feitas pelos meus predecessores em momentos críticos. A presidência dos Estados Unidos por Bill Clinton, 25 de setembro, no History 2. De silos de mísseis subterrâneos, áreas de testes e bunkers projetados para mudar todo o governo para o subterrâneo, já existe um submundo bem aqui nos Estados Unidos. Mas quantos locais tem por aí? Para descobrir, vou me reunir com Todd Harrison, que analisa o orçamento de defesa todos os anos. Será que tem algo no orçamento que nos daria uma noção do subterrâneo secreto? Que porcentagem dos orçamentos chega a ser vista? Muito pouca, na verdade. Mas você vê alguns. Se você olhar nos documentos do orçamento hoje, você pode ver quais itens estão direcionados para programas confidenciais. E isso dá uns 50 bilhões de dólares desse orçamento de defesa que é marcado como sendo direcionado a programas e atividades confidenciais. Alguns chamam este fundo secreto de 50 bilhões de dólares de orçamento negro. Soa misterioso, certo? Para mim, isso foi feito mais para fomentar salas de bate-papo de teorias da conspiração do que por ser um fato. Existe essa coisa que chamam de orçamento negro? Existe. Esse é o orçamento confidencial. É preto, não dá para olhar o conteúdo, não dá para olhar os detalhes, a não ser que você tenha as credenciais adequadas. Você pode ver um monte de codinomes interessantes, como o rastro de trator. Um monte deles inclui um trator. Mas você não pode ver precisamente para que é usado. O que podemos dizer é que de uns 40, 50 anos atrás, as coisas se tornaram públicas agora. E nós, agora, sabemos que estávamos investindo um monte de dinheiro para descobrir como construir e operar um satélite espião.
Interessante. Estou pensando no que está acontecendo no subterrâneo. Tecnologia militar avançada. Pode ser secreta ou não. Você já ouviu falar em algo parecido com uma broca nuclear? Tipo uma broca gigantesca? Eu nunca ouvi, mas isso não é tão diferente de uma arma nuclear projetada para penetrar o solo antes de detonar. Nós temos isso. Claro. Eles podem pegar essa tecnologia e, através de programas secretos, tentar aplicar no mundo subterrâneo. Claro. Brocas de energia nuclear, cara. Porque o Natal tá chegando. Talvez. Será que gastamos parte desses 50 bilhões de dólares de dinheiro secreto numa broca nuclear para cavar um enorme subterrâneo através de outros métodos? A pesquisa de Todd pode não ser capaz de confirmar isso ainda. Mas nós estamos aprendendo que, quanto mais informações se tornam públicas, fica claro que, virtualmente, todas as despesas do orçamento negro vai para as armas e defesa. E enquanto sabemos que boa parte dos líderes militares dos anos 50 tinham seus olhos voltados para o céu, Paul Scharr, vice-presidente e diretor de estudos no Center for a New American Security, acredita que os campos de batalha de hoje são no submundo. O quanto a escavação de túneis é a parte da nova estratégia aqui no fronte doméstico? Os Estados Unidos construíram complexos de comando e controle subterrâneos para sobreviver a uma guerra com a União Soviética, mas o exército vem readaptando isso para a guerra urbana. Nós já vimos o ISIS e a Al-Qaeda no Iraque se escondendo embaixo da terra. O exército está se preparando para mais conflitos urbanos, e isso é algo que os militares precisarão estar preparados contra grandes ameaças, como a Coreia do Norte ou o Irã, que tem a habilidade de construir grandes complexos de túneis sob essas cidades muito grandes, um terreno muito difícil de se travar combate. Paul diz que a Coreia do Norte sozinha tem pelo menos 4.800 bases militares subterrâneas. E, geograficamente, os Estados Unidos são quase 100 vezes maiores. Então, faz sentido que os Estados Unidos tivessem centenas, se não milhares de instalações subterrâneas a mais do que as que nós sabemos. Os túneis, o subterrâneo, sempre deram para a força de combate uma enorme vantagem. Isso só vai ficar maior. Agora que é mais fácil de construir essas coisas numa escala muito maior. Então precisamos estar prontos. Isso mesmo. Não há dúvida de que o subterrâneo será parte da guerra no futuro. E o exército dos Estados Unidos tem investido pesado para encontrar formas de se preparar para isso. Os Estados Unidos sempre estiveram em competição tanto com nossos inimigos quanto nossos aliados. Da corrida espacial à corrida armamentista. Se alguém mais tem, os Estados Unidos querem uma versão maior e melhor. Então, se outros países estiverem construindo milhares de bases conectadas por elaborados sistemas de túneis subterrâneos, me parece óbvio que nós temos muito mais do que sabemos escondido no submundo. O que começou como uma olhada em algo que parecia uma teoria da conspiração. Uma rede de bases e túneis subterrâneos que estão conectando eles, começando em Washington, D.C. Me levou a descobrir que o governo dos Estados Unidos vem construindo instalações militares subterrâneas desde 1950. E não somos os únicos. Nós já vimos o ISIS e a Al-Qaeda no Iraque se escondendo embaixo da terra. A Rússia e a Coreia do Norte têm milhares de bases militares subterrâneas. E parece provável que nós também temos bem embaixo de nossos pés. Eu recebi acesso a um complexo de treinamento militar em Indiana que vem ensinando nossos soldados como lutarem as batalhas dessa nova fronteira, o submundo. O combate no subterrâneo traz todo um novo conjunto de desafios, necessitando todo um novo conjunto de tecnologias. Estou animado para ver o quão importante combater no subterrâneo se tornou para as nossas forças armadas modernas. Nós treinamos para os ambientes mais duros. Sim. Treinamos por um extremo que pode ou não acontecer. E quando novas informações voltarem, ou as táticas mudarem, nós teremos de ser capazes de inovar e mudar num piscar de olhos. Essa instalação de 400 hectares prepara os militares para lutar no subterrâneo tanto no estrangeiro quanto em casa, caso nossos inimigos invadam nossos espaços subterrâneos e os utilizem contra nós. Não é só lutar, é procurar por pessoas. É procurar por estoques de armas. Nós treinamos para tudo.
Hoje, uma pequena unidade está realizando um treino de busca e salvamento. Eles concordaram em me deixar viver meu sonho de infância de ser um G.I. Joe. Pronto para servir. Olá! Sargento, o que vamos fazer? No cenário que estamos enfrentando, temos uma baixa nas redondezas do complexo subterrâneo aqui. Nós vamos ingressar num ambiente subterrâneo através dessa entrada no leste. Nós vamos localizar e extrair a nossa baixa. A situação do nosso inimigo é desconhecida. Nós não sabemos o que vamos enfrentar, então estamos prontos para tudo. Pode ser um dia tranquilo ou pode ser um dia infernal. Sabendo que muitos outros países estão priorizando a guerra subterrânea, esses exercícios de treinamento ajudam nossos soldados a aprenderem o uso de tecnologias que eles precisarão no novo fronte de batalha. Agora, o que torna este exercício uma prova é que a equipe precisa encontrar com segurança e recuperar um civil ferido em menos de 60 segundos. Vai, vai, vai! Pode haver armadilhas lá embaixo. Então usamos coisas como visores noturnos para garantir que não estamos tropeçando em nada. Além dos visores noturnos, os soldados estão treinando com uma ferramenta de combate de ponta, desenvolvida especialmente para a guerra subterrânea. Visão de morcego, uma tecnologia que usa ecolocalização para guiá-los na escuridão, exatamente como o morcego faz para voar. Ele tem sensores de calor para localizar armadilhas impossíveis de se detectar de outra forma na escuridão de um túnel. Eles também estão treinando cães para levar suprimentos da superfície e, é claro, usando todo tipo de tecnologia ultra-secreta que minha credencial militar inexistente me proíbe de ver. Temos uma baixa. Quantos? 1. Vai ficar tudo bem. Coloca o braço em volta dele, tá? Beleza. Vamos subir. Beleza. Missão cumprida. O homem foi resgatado. Ótimo trabalho. O compromisso estratégico de se construir o subterrâneo vem desde a Guerra Fria, nos protegendo contra a ameaça suprema do exterior. Talvez este subterrâneo mantenha esse mundo da superfície seguro. Só podemos torcer. Se o governo dos Estados Unidos desenvolveu ou não a broca nuclear para a construção de túneis secretos, nunca saberemos. Mas está claro que governos de todo o planeta estão construindo todo um mundo novo embaixo da Terra. E temos todo motivo para acreditar que os Estados Unidos estão na liderança disso tudo. Então, será que isso significa que uma base militar secreta existe a 60 metros embaixo da sua casa? Ou embaixo da rua que você caminha todo dia? Desculpe, eu não posso responder isso. Ou eles terão que me matar. É aqui, em um pequeno povoado, no alto da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, que o comércio global começa. E isso acontece pelo que foi descoberto nas profundezas desta montanha. A prata mais pura que o mundo já viu. É 1581 e aparece um comprador para esta prata. A 18 mil quilômetros dali, o imperador da China, o homem mais poderoso da Terra, decide que o seu povo agora deve pagar os impostos em prata. Isso desperta uma enorme demanda por prata na China a ponto de valer mais do que o ouro. Esta série explora a transformação do mundo quando a prata do rei da Espanha atende às demandas fiscais do imperador da China. É uma história incrível que testemunha o domínio da China no início do comércio mundial há mais de 400 anos. Era a primeira vez que o mundo inteiro se interligava numa rede global e o elemento mais importante era a prata.
A prata permite que os imperadores da China se tornem os homens mais poderosos do planeta. E a prata torna este empresário o homem mais rico do mundo. Grande parte da Revolução Industrial das Américas foi financiada por este comerciante chinês. Os artesãos chineses seguem criando talheres de prata com habilidade e beleza incomparáveis e que são cobiçados em todo o mundo. Já no século XVIII, as pessoas admiravam esse trabalho fantástico porque o fio é tão fino que parece um fio de cabelo. O comércio de prata da China impulsiona o crescimento de cidades pelo mundo, de Boston a Hong Kong e de Xangai a Sevilha. Mas também planta a semente da quase destruição da China e da guerra com as potências ocidentais. Os britânicos estavam determinados a começar uma guerra. E eles conseguiram. É o momento em que a China entra no período conhecido como Século da Humilhação, quando a China perde o controle das suas próprias questões externas. Mas a China não abandona a sua obsessão por esse metal precioso. Confie apenas na prata. Era praticamente uma religião na história chinesa. A prata equivale ao ouro na história da China. Esta série revela como a prata mudou a história da China e a história do mundo. É como segurar um pedaço da história nas mãos. O efeito que a China e a prata causaram no resto do mundo pode ser visto, talvez pela primeira vez, em julho de 1588. Foi um dos momentos mais dramáticos da história da Europa. Na costa norte da Espanha, o rei Filipe II, protetor da fé católica, reuniu uma poderosa armada. Eram 130 navios e 30 mil homens, a vanguarda da Guerra Santa que ele travava na Europa e na Ásia. Elizabeth I, rainha da Inglaterra e governante do país protestante mais poderoso da Europa, sabe que ela é o alvo. Se Filipe II tiver sucesso, ele irá derrubar a rainha e a Inglaterra será católica novamente. Mas como Filipe conseguiu reunir tal armada? Com que recursos? A surpreendente resposta é uma decisão tomada a milhares de quilômetros da Espanha por outro governante. E não é uma questão de poder ou religião, é de impostos. Em 1581, 7 anos antes de Filipe lançar sua armada, o imperador da China ordena que seu povo pague todos os impostos em prata. A Espanha é o único país que pode satisfazer completamente a enorme fome da China por prata. Todos pensam que o comércio da prata entre Espanha e China, ou seja, o comércio europeu, especialmente o feito em barras, foi algo desenvolvido pela Europa. Que a Europa incentivava, que a Europa que dava o impulso, mas na verdade foi a China. Nesta série reveladora, vamos explorar como, através de uma decisão, o imperador Ming colocou a China no centro do comércio mundial. A globalização não é uma criação do século XXI. A China foi responsável por ela há mais de 400 anos. China, século XVI. Dentro das muralhas da Cidade Proibida, o maior complexo de palácios do mundo, os imperadores da dinastia Ming governam mais de 1/4 da população mundial. Desde as viagens de Marco Polo no século XIII, o resto do mundo se deslumbra com o tamanho e a sofisticação da China. Pequim era impressionante, uma cidade grande, lindas construções e rigidamente controlada pelo imperador. Os visitantes da China ou da dinastia Ming ficavam muito impressionados. Nossa, esse país é muito mais avançado do que a Europa Ocidental. E os chineses se consideram o centro da civilização, perfeitamente capturado em um artefato único. Este é um dos mapas mais famosos da história, chamado de Mapa da Miríade de Países do Mundo. Ele foi feito a pedido do imperador chinês. Bem no centro, o cartógrafo colocou a China, o centro do mundo em torno do qual tudo girava. China, o império do meio. A China da dinastia Ming, em termos de território,
era um país muito maior do que os estados nacionais que estavam surgindo na Europa. O imperador era muito mais rico do que os mais ricos da Europa. Eles nunca duvidaram de que a China era o centro do mundo. Mas os imperadores Ming têm uma fraqueza. Seu poder foi construído na areia. Eles são prejudicados por um sistema tributário de extraordinária ineficiência e complexidade. Na verdade, o governo foi fundado com base na prestação de serviços do povo como forma de tributação e na entrega de impostos em espécie. Então você tinha que pagar seus impostos com arroz, ou seda, ou algodão. Na dinastia Ming, eles eram os grandes sonegadores de impostos. Antigamente, o imperador exigia que os camponeses entregassem certa quantidade de grãos ou de carne para que assim eles pudessem pagar os seus impostos, certo? Mas, primeiro, era difícil de implementar porque era difícil de entregar. E, segundo, era muito difícil verificar a qualidade dos grãos. É muito melhor e mais flexível pagar só em moeda. O governo tem emitido papel moeda sem interrupções desde o século XI, mas as pessoas não confiam muito em seu valor. Historicamente, nós sabemos que quando o imperador ou a autoridade começa a emitir papel moeda, é muito difícil resistir à tentação de emitir cada vez mais. Se todo mundo tem papel moeda, ele se torna inútil. Na história chinesa, as pessoas têm ideias profundamente enraizadas de que só o metal é confiável. Então, na China dos anos 1500, é a humilde moeda de cobre que continua sendo a mais confiável. Mas ela tem uma grande desvantagem, o seu peso. Isto é um Ming. São 100 moedas. E 10 tiras de 100 moedas, ou seja, 1000 moedas dá um guan. Quando paramos para pensar, as pessoas andavam com muitas moedas no bolso. Era muito pesado e não era fácil de manusear. Então, você podia tentar comprar um guan, 1000 moedas, ou podia ficar com um tael de prata. Por um bom motivo, o povo chinês começou a fazer grandes pagamentos em prata, que é muito mais leve e valiosa do que o cobre. Essa mudança na sociedade não passou despercebida por um dos políticos mais influentes da história chinesa. Seu nome é Jiang Chujiang. Desde muito jovem, ele entendia bem as mudanças que estavam acontecendo naquele tempo e ele viu que muitas coisas haviam mudado na China e que, de muitas maneiras, os sistemas não haviam se adaptado a essas grandes mudanças. Na década de 1570, Jiang Chujiang é o grande secretário sênior do imperador. Nós podemos imaginar como ele era poderoso. Aquele homem controlava a China inteira, administrando as operações do dia a dia e rapidamente ele percebeu que sem uma tributação, sem recursos financeiros suficientes, o país não poderia funcionar. Então, em resposta à escolha do povo de usar prata em 1580, num movimento ousado, Jiang Chujiang altera o sistema tributário. A reforma do chicote único vai alterar para sempre o curso da história chinesa. O objetivo da reforma do chicote único é substituir todos os tipos de serviços de trabalho por um único pagamento em prata. Era muito mais fácil para o governo coletar uma quantidade fixa de prata da população do que dizer quem deveria fazer qual tipo de trabalho e assim por diante. Foi isso. E funcionou. No Museu Nacional da China, em Pequim, um artefato mostra como o governo mais poderoso do mundo não é mais financiado por trocas complexas e ineficientes de trigo, arroz e trabalho, mas sim por simples pagamentos em prata. Esta é uma barra de prata que vale 50 taéis. O que eu acho empolgante em especial é o fato dela ter muitos símbolos inscritos. Isso revela muitas informações sobre como a moeda era usada para pagar impostos durante a dinastia Ming.
Aqui diz Guangdong, prefeitura de Gwangju, condado de Chunde, que é onde esta barra de prata foi fundida e que é seu ponto de partida. Em seguida, vemos prata para Pequim, o que significa que esta barra de prata não ficou no condado de Chunde para ser usada no financiamento local, mas sim que foi transportada para Pequim, para o governo central. O que vemos aqui convertido de 16 toneladas de arroz. Essa frase realmente é incrível, porque sabemos que a arrecadação de impostos Ming passou de usar grãos comunidade para usar moeda. Com isso, entendemos que quando os funcionários registravam as receitas, eles consideravam a prata o valor mais importante e deixavam os grãos para trás. Mas com uma população de mais de 100 milhões de pessoas, agora tributadas em prata, a China precisa de quantidades sem precedentes desse metal. Com pouca prata local, a China precisa buscar prata no mundo exterior. A reforma do chicote único força a China a depender essencialmente do comércio exterior. Eles são literalmente forçados a importar prata, o que aumenta o comércio com o Japão. As reservas de prata japonesas foram rapidamente, não necessariamente esgotadas, mas o Japão não conseguiu atender a demanda da China. Esta reforma do chicote único poderia indicar um grande erro de cálculo do imperador chinês. Se não fosse uma descoberta surpreendente 36 anos antes e milhares de quilômetros do outro lado do Oceano Pacífico, em um dos pontos mais remotos do Império Espanhol que estava em rápida expansão. Aqui é Potosí. 4.000 metros acima do nível do mar no então Alto Peru. Hoje, 250 mil pessoas vivem e trabalham aqui, mas no início de 1500 eram apenas alguns fazendeiros criadores de lhamas. Uma lhama perdida na montanha levou a uma descoberta surpreendente. Uma descoberta que fará deste canto do Novo Mundo uma joia da coroa do Império Espanhol. A mitologia e a história romântica contam que Diego Hualpa, nativo dessas áreas, passeava pelo Cerro Rico de Potosí com o seu rebanho que pastava, mas uma das lhamas dele acabou se perdendo e ele ficou preso na montanha. Então, ele decidiu fazer uma fogueira para aquecer todo o seu corpo e, para surpresa dele, na manhã seguinte, a fogueira produziu fios de prata que escorriam por toda a montanha. Os espanhóis batizaram a montanha com o nome pelo qual ela ainda é conhecida hoje, Cerro Rico, Montanha Rica. Uma montanha feita com a prata mais pura que o mundo já viu. Nos séculos 16 e 17, pelo menos em certas épocas, estima-se que 50% de toda a prata que era produzida no mundo vinha do Alto Peru, de Potosí. É incrível. Os espanhóis tiveram muita sorte de descobrir as minas de prata mais ricas da história do mundo e também as do México. Mas a maior foi Potosí. A descoberta de Potosí desencadeia uma corrida pela prata, de impacto global e local. Quando a mineração em Cerro Rico começou, não havia igrejas, palácios nem praças. Era só uma combinação de diferentes grupos fazendeiros. A população, em 1545, era quase zero. E 60 anos depois, era de 160 mil. Realmente foi o maior e mais incrível crescimento populacional da história do mundo. Mas mesmo com esta explosão populacional, os espanhóis enfrentam um problema em todo o seu império no Novo Mundo. Onde vão conseguir mão de obra para extrair a prata? Eram vastos continentes com enormes recursos, mas sem oferta de trabalho, ou talvez com uma oferta de trabalho muito reduzida. O que podiam fazer? Para conseguir a prata, os espanhóis escravizam os indígenas do Novo Mundo. Um chefe de mina disse: se 20 índios saudáveis entrarem uma segunda-feira, metade poderá sair aleijado no sábado. Quando a população indígena é dizimada pelas doenças e guerras europeias, os espanhóis se voltam para os escravos da África.
Esses escravos eram muito procurados em Potosi. E é muito provável que Potosi tenha sido uma cidade com o maior número de escravos negros por sua grande forma industrial. Essa mina era chamada por muitos que trabalharam nela como a Montanha Devoradora de Homens. É uma ilustração do terrível gasto humano, um gasto muito real em termos de sangue e vidas deste comércio da prata. Ainda hoje, é um lugar perigoso para trabalhar. A vida de um mineiro muitas vezes é um pouco complicada. Porque nós sempre corremos riscos de explosões de gases e também pelo fato de trabalhar no interior das minas. E ficamos doentes por trabalhar nas minas. Tem minério aqui nesse lugar. O problema são os riscos que corremos no trabalho. Por exemplo, uma vez vieram até nós e nos contaram que 2 colegas ficaram presos. Na verdade, acho que eles nem conseguiram resgatá-los. Ao longo dos séculos, milhões de africanos e indígenas morrem extraindo a prata do Novo Mundo. Nas palavras de um escritor, seria possível construir uma ponte de ida entre Potosí e Madrid com o que foi extraído das minas e outra de volta com os ossos daqueles que morreram na extração. O Brooklyn está ganhando formas para você viver, experimentar, transbordar. Casa Jardim Brooklyn Petrella. Um exclusivo condomínio fechado com casas de alto padrão, um sofisticado e privativo rooftop e um jardim que vai mudar sua forma de viver bem. Tudo em um bairro nobre e multiforme por excelência. Visite o stand e compre o seu Casa Jardim por um preço que você não verá novamente. Casa Jardim Brooklyn Petrella. O Brooklyn em sua melhor forma. A nossa Constituição enumera as responsabilidades da presidência, mas não explica muita coisa sobre o cargo. Podemos entender mais sobre cada presidente, dependendo de como ele define o início da nossa Constituição. Junte-se a mim para recordarmos as decisões feitas pelos meus predecessores em momentos críticos. A presidência dos Estados Unidos por Bill Clinton, 25 de setembro, no History 2. Porque agora sou eu ou você? Quer pecar? Adorei essa. Pecados Capitais. De sexta a domingo. No Lifetime. Mas depois que a prata era extraída, os espanhóis ainda precisavam encontrar um mercado para ela. E encontraram a uns 19 mil quilômetros de distância do outro lado do Pacífico, em outra parte do mundo, que haviam colonizado recentemente e batizado em homenagem a Filipe II, as Filipinas. Os espanhóis fundaram Manila, a capital. E quando os espanhóis chegaram nesta fantástica baía, um dos melhores portos do mundo, eles encontraram juncos chineses no comércio regional inferior com as Filipinas. Os chineses navegavam dos portos de Jiangzhou e também de Cantão, trazendo mercadorias de suas fábricas no interior da China, como a seda de Nanquim e a porcelana de Jingdezhen. Todas essas mercadorias eram trocadas em Manila. Milhares de comerciantes chineses navegavam para Manila com bens de luxo para vender aos espanhóis. E quando voltam para a China,
Seus navios estão carregados com uma mercadoria muito preciosa. Já em 1570, o vice-rei da Nova Espanha, no México, Dom Martín Henríquez, escreveu ao rei: não há nada que possamos exportar para a China que eles já não tenham. A única maneira de negociar com os chineses é com prata. Prata é a única coisa que eles querem. A prata definiu esse comércio de tal forma que podemos chamar de o caminho da prata. É a prata que chega à China que ajuda a alimentar o milagre econômico no Império do Meio. A China, a fabricante do mundo, é dessa época. Ela fabricava produtos sob especificações para estrangeiros. Esses produtos não eram fabricados na China para uso interno. Eram feitos sob encomenda para clientes da Europa e da América Espanhola. Impulsionada pela necessidade da China por prata, o início da economia global começa a se formar. Em 1573, é aberta uma Casa da Moeda em Potosí, que fabrica uma moeda de prata, que é o coração do início deste comércio e que se torna a primeira moeda global. A moeda espanhola de 8 reais, mais conhecida como peça de 8. A moeda espanhola de 8 reais abrange todas as relações comerciais de todo o mundo. Era notavelmente aceita em todos os cantos do planeta. Essa moeda também chegou às regiões cristãs mais remotas do cristianismo, às fronteiras do Império Chinês e às fronteiras da Índia. O comércio global realmente começou no século XVI. Era possível ver que o mundo estava repentinamente começando a se interligar como um todo. É a primeira vez que o mundo inteiro está conectado em uma rede global e o elemento mais importante disso é a prata. Manila se torna um dos centros globais mais importantes neste circuito de prata. Entre 1572 e 1580, o número de juncos chineses que navegam para Manila carregados de seda e porcelana aumentou mais de 1000%. Para acomodar esse aumento no comércio, os espanhóis precisam construir barcos em escala e durabilidade jamais vistas. Eram navios à vela de madeira, construídos aqui nas Filipinas, em grande maioria de madeiras de lei tropicais. Eles eram quase indestrutíveis, a madeira dos cascos não apodrecia, resistiam até balas de canhão. Eram navios enormes, pesavam até 2.000 toneladas numa época em que um navio padrão pesava 200. Chamaríamos hoje de navios porta-containers. Na época eram as maiores embarcações do mundo. Essas embarcações ficaram conhecidas como os Galeões de Manila. 2 vezes por ano, eles navegam quase 14.000 quilômetros de Acapulco a Manila com o peso da prata do Novo Mundo. Na verdade, Manila passa a ser o centro de um comércio global que é imensamente lucrativo, não só para os lados do Pacífico, mas também para os 2 lados do Atlântico. Graças às demandas de prata da China, a Espanha agora pode comandar um império colossal. Um frade franciscano é inspirado a descrevê-lo ao rei da Espanha como um império onde o sol nunca se põe. Ao longo dos séculos 16 e 17, a Espanha vive uma era de ouro cultural e arquitetura grandiosa. Este controle também propicia à Espanha o poder financeiro para travar uma guerra perpétua e transformar a Europa num campo de batalha. É um país com 6 milhões de pessoas que vai se tornar a potência militar dominante. Um país em guerra contra os britânicos e contra a Armada, ou lutando infinitamente contra os otomanos do Mediterrâneo e contra os holandeses pelo controle em águas asiáticas. Como era possível um país pequeno sem uma revolução industrial ou agrícola financiar tudo isso? Bom, com as minas de prata, graças à China. Em Manila, as oportunidades do comércio da prata dão origem a algo novo.
Um fenômeno que desde então se repetiu em quase todas as grandes cidades comerciais do mundo. Bem-vindos a Binondo, a Chinatown de Manila. Aqui supostamente é a Chinatown mais antiga do mundo. Quando a Espanha colonizou Manila no final de 1500, os chineses seguiram o exemplo. A população se transformou nos comerciantes, nos intermediários e nos artesãos qualificados do governo colonial espanhol. O comércio em Manila gera lucros fantásticos, mas também gera desconfiança e medo. A desconfiança e a hostilidade entre chineses e espanhóis tinham um motivo específico. No início, os espanhóis esperavam usar Manila como um trampolim para possivelmente invadir e conquistar a China. A ideia era fazer isso com o mesmo modelo usado para conquistar o México. Depois que os espanhóis perceberam que a conquista da China não aconteceria, eles começaram a se concentrar em Manila como um centro comercial. O relacionamento entre os chineses e os espanhóis em Manila era muito tenso. No início de 1600, a população chinesa em Manila era muito maior do que a espanhola. Em uma cidade que constitui uma parte crucial de seu império, os espanhóis começam a se comportar como se estivessem sitiados. Na maioria das primeiras cidades modernas, as fortificações como canhões e artilharia primitiva, esse tipo de coisa, eram direcionadas para o mundo exterior. Em Manila, com o passar do tempo, essas armas começaram a ser direcionadas para dentro. A qualquer momento, aquela situação podia gerar muita violência. Então esse é o intramuros. Intramuros significa dentro de paredes. E essas são as muralhas. Estamos andando sobre elas. A parte espanhola da cidade ficava deste lado da muralha. Aquela é a área interna e esta aqui é a externa. Em nenhum momento da história, essa região teve mais do que alguns milhares de espanhóis. Havia mais chineses vivendo do outro lado, chegando até dezenas de milhares. Sempre existiu uma relação de amor e ódio entre os chineses e os espanhóis. Quando haviam muitos chineses no país, os espanhóis começaram a restringir a imigração, deportar os chineses em massa, ou até mesmo massacrá-los. Em 1603, as tensões explodiram em uma rebelião dos chineses contra os espanhóis. Foi uma rebelião que durou vários dias. Existem diversos relatos confirmados de cabeças de chineses e espanhóis decepadas e exibidas em Manila em estacas, ou até mesmo nas mãos das pessoas. O objetivo era intimidar. E quando tudo acabou, mais de 20.000 pessoas tinham sido mortas. Apesar da carnificina em Manila, a população chinesa demorou muito para diminuir. O atrativo financeiro do comércio de Manila é poderoso demais. Eles nunca conseguiram expulsar totalmente os chineses. Na verdade, nem chegaram perto disso. E não foi só por uma diferença numérica, mas também pelo papel vital que os chineses desempenharam no comércio de prata e pelo fato da Espanha e da China serem economicamente dependentes daquele comércio. Por mais de 50 anos, o fluxo da prata para a China viabilizou a prosperidade da dinastia Ming. Mas nas primeiras décadas do século XVII, a prata se tornará um fator importante na queda dos Ming. Campanhas militares drenam as reservas de prata da China. O governo não consegue arrecadar impostos suficientes de seu povo sofrido, e a economia da China está precariamente atrelada à prata das minas do Novo Mundo. A quantidade de prata necessária para sustentar esta economia ao longo do século XVII era em média de 50 toneladas por ano, só dos espanhóis. Quando esse fornecimento é interrompido, os imperadores chineses enfrentam um problema imediato. No final dos anos 1630,
vários galeões afundaram, um após o outro. Isso significa que o fluxo de prata foi interrompido por um tempo. Foi a primeira vez que as atividades financeiras em uma parte do mundo tiveram um alcance e um efeito global. Quando um desses navios afundava a caminho de Manila, a prata afundava com ele e causava na China o que hoje chamamos de choque de oferta de dinheiro. A quantidade de prata que fluía para a China foi reduzida e isso afetou muito toda a receita tributária dos Ming. A prata criou uma revolução econômica na China, mas a sua escassez agora causava uma catástrofe. O imperador Chongzhen não tinha dinheiro para financiar suas tropas e seu país estava ameaçado por rebeldes e inimigos ao norte. Por fim, nas fronteiras ocidentais, as tropas do governo não receberam durante 5 meses. A prata também era usada para pagar os soldados. Sabemos que no noroeste, na região rebelde que derrubaria os Ming, não tinha mais prata. E é claro, começa a surgir o descontentamento. O fato de não poder pagar aos soldados causa um enorme impacto negativo na reputação e até uma possível rebelião. As consequências para o Império Ming são devastadoras. Em 1644, com 276 anos de domínio Ming, Pequim cai nas mãos de um exército rebelde. Desonrado e desesperado, o imperador Chongzhen caminha até uma pequena colina com vista para a cidade proibida e se enforca. O dono de um império ligado à prata é destruído pela falta dela. Este é o momento que vai mudar todas as coisas. Que termina com um banho de sangue que ajudou a acabar com um período seco e violento. Como chegamos a isso? Como foi que as improvisadas defesas russas puderam vencer os alemães e mudar o curso da guerra? Eu estava lá. Amanhã, no History 2. Nos jardins, em plena Alameda Franca, o altíssimo padrão Zabo está quase pronto para receber sua família. Maison Helena são amplos e luxuosos apartamentos de 208 metros. Um mundo de exclusividade e sofisticação criado especialmente para você. Prepare-se para viver com todo o requinte e bem-estar que merece. Faça um tour virtual pelo apartamento decorado e converse com a diretoria. Você merece o melhor. Você merece um Zabo. Já cansou de procurar soluções para artrite, artrose, osteoporose, má circulação, diabetes e colesterol? Nós temos a solução para você. Ora Pronobis em cápsulas da Salubre Suplementos. Ligue agora no 0800 602 8022. Você sabia que a Ora Pronobis contém 4 vezes mais cálcio do que o leite? 4 vezes mais vitamina C do que a laranja? E é a única planta que contém mais proteína do que a própria carne? Aproveite a oportunidade e descubra já os benefícios da Santa Planta. São mais de 10 benefícios em uma única solução. Poderoso anti-inflamatório natural, com ação analgésica agindo no foco da dor. Sofre para movimentar seus braços, pernas e ombros? Sente fisgadas e inchaços espalhados pelo seu corpo? Dores reumáticas? Adquira já a sua Ora Pronobis. Alto teor de vitamina A, contribuindo para a saúde da sua visão. Ação antioxidante, reduz o colesterol ruim, regula a pressão arterial e é excelente para o controle da diabetes. E vamos para a promoção. As 20 primeiras pessoas a ligarem agora vão ganhar 50% de desconto, condições facilitadas de pagamento e frete grátis para todo o Brasil. Ligue agora no 0800 602 8022. Pensou Ora Pronobis, pensou Salubre Suplementos. Foram necessários 2000 anos para construir a mais importante muralha do mundo. Os trabalhadores da construção viveram um verdadeiro inferno.
21 mil quilômetros que serviram para defender a fronteira do Império Chinês de ataques de mongóis e manchus. Engenharia ancestral, esta noite, às 10. No History 2. Recapitular os passos dados. Revisar uma antiga pista. Redescobrir os sinais. Eu quero ver aquela coisinha dourada na superfície. Cada passo aponta para o tesouro. De segunda a sexta, percorra toda a ilha com os irmãos Ricky e Marty Lagina. A maldição de Oak Island. De segunda a sexta. No History 2, muito mais história. Korchnoi era um desertor e Karbov era um queridinho do sistema. O herói vitorioso era a KGB. Ele se sentava bem na frente do palco e simplesmente encarava Korchnoi. Victor não tinha dúvida. Ele seria assassinado. Gambito Final. Comunismo em Xeque. Sábado. No History 2. Uma nova dinastia, a Qin, assume o controle da China. São guerreiros temíveis do norte, com uma longa tradição de montaria e caça. Durante 40 anos, os Qin resistiram ao governo Ming. Só depois que o novo imperador Kangxi poderá dedicar tempo ao papel que a China vai desempenhar no resto do mundo. Depois que Kangxi tomou o poder em 1969, conforme ele gradualmente chegava à idade adulta, bem aqui onde estamos, no Portão da Pureza Celestial, se reunia com os oficiais e aconteciam coisas importantes. Nos últimos 40 anos, o comércio marítimo havia sido bloqueado. Agora que o Império de Kangxi está seguro, ele tem uma decisão a tomar. Ele deve manter a proibição ou abrir a China para o comércio marítimo. Em 1684, Kangxi cria uma lei para seu povo. Eu ordeno que todos viajem para o exterior em busca de mercadorias para mostrar a natureza populosa e rica do nosso governo. Por decreto imperial, eu abro os mares para o comércio. Agora, a costa da China estava aberta. Um comércio vigoroso se desenvolve e o fluxo de prata é retomado. Kangxi monta alfândegas em 4 portos principais. A prata da alfândega flui diretamente para seus cofres pessoais. Começa um período de paz e prosperidade sem precedentes na história chinesa. Depois que as alfândegas foram criadas, o comércio exterior começou a crescer. E a entrada de prata também aumentou bastante, devido aos impostos que essas alfândegas acabavam cobrando. É aqui que a lei de Kangxi tem o maior impacto. Guangzhou, também conhecida como Cantão. Hoje, a 16 quilômetros a leste de Cantão, grandes navios porta-contêineres atracam no porto de Whampoa 24 horas por dia, 365 dias por ano. Pela localização, esta é uma das vias navegáveis mais movimentadas do mundo. Segundo a lei de Kangxi, os navios estrangeiros carregados de prata seguiam para Cantão, subindo o delta do Rio das Pérolas. Eles tinham que parar aqui ou um pouco mais acima e transportar a carga para navios mercantes normais antes de poderem continuar o caminho. Só aí eles poderiam seguir caminho até um lugar chamado Whampoa, que nada mais é que um porto onde o imperador havia estabelecido uma alfândega e onde eles eram obrigados a declarar as mercadorias que haviam trazido durante a viagem e também pagar as taxas alfandegárias e também outros tributos oriundos dessa mercadoria trazida por eles. As principais potências marítimas do mundo iam todas para Cantão. Comerciantes britânicos, holandeses, franceses, dinamarqueses e suecos abriram lojas neste porto chinês. Este é um conjunto incrivelmente elaborado em 18 painéis de papel de parede sobre exportação chinesa, com diversas cenas diferentes da vida cotidiana em Guangzhou.
Vemos lojas pequenas vendendo comida local, artesãos criando coisas e pessoas se divertindo. Podemos ver a agitação do comércio no rio e temos pontos do rio onde a gente praticamente não enxerga a água. Ele está cheio de pequenos barcos sampan, onde muitos chineses viviam e usavam como transporte. Este comércio não é bom só para a China, que lucra com os impostos sobre as mercadorias e a prata que chegam a Cantão. Esta cena está representando o interior de uma alfândega. Esses dois homens são funcionários fiscais e estão separando e contando a prata. A balança que está na frente deles era usada para medir o peso e a pureza das moedas de prata de 2 países diferentes. As bandeiras que estão erguidas atrás deles mostram os países com os quais a China mantinha relações comerciais. Então, esse processo todo de usar uma balança para pesar a prata não era assim muito complicado, porque a prata podia ser derretida, então podíamos pegar todas as moedas de prata usadas pelos estrangeiros e derretê-las para fazer barras de prata que nós chineses poderíamos usar. Os comerciantes vêm comprar sedas e cerâmicas, mas no século XVIII, a demanda cresce por um produto que apenas os chineses produzem e que cresce muito. Um produto valioso para eles há milhares de anos. Uma bebida que vai mudar o mundo. A China tinha chá. E não se sabe de nenhum outro lugar do mundo que naquela época já se produzia o chá. O chá se expandia rapidamente. É uma droga viciante. As tentativas de encontrar e exportar sementes de plantas de chá secretamente no geral falharam, porque o Império Qing se recusou a permitir que estrangeiros entrassem no interior do país. Eles só podiam negociar com comerciantes, exatamente nos pontos de entrada. Essas plantações de chá ficam em Guizhou, no sudoeste da China, conhecido localmente como Bar do Chá. Hoje, as exportações de chá da região rendem milhões de dólares. Há 250 anos, o comércio estava apenas começando a decolar. No século XVIII, os estrangeiros começaram a beber o chá chinês. Entre os europeus, os consumidores mais notáveis de chá eram os britânicos. Eles eram os mais interessados. E o preferido deles era o chá preto. É Catarina de Bragança, século XVII, esposa de Charles II, que torna o chá popular na Corte Real de Londres. E a nação segue o que a realeza faz. Quanto mais a demanda cresce, mais a China se beneficia e é um comércio que garante negócios de retorno. Foi a cafeína do chá, a mesma cafeína na qual nós dois somos viciados, a responsável por esse retorno. Os comerciantes do mundo ocidental voltavam para a China, para Cantão, comprando cada vez mais ano após ano. O comércio de chá se torna um dos maiores comércios do mundo. Os porões dos navios mercantes estão cheios e engradados de chá. Mas o chá também viaja por terra para outro grande império na fronteira norte da China, a Rússia. Os russos começaram a beber chá por volta dos séculos 17 e 18, quase na mesma época que a Europa Ocidental. Eles usavam principalmente a antiga rota do chá para importar o chá diretamente da China. Caravanas de camelos faziam a longa e perigosa jornada ao longo da Rota do Chá. Ela se estendia por mais de 3.000 quilômetros, começando nas plantações ao leste da China, atravessando as vastas estepes da Mongólia e terminando na grande cidade russa, São Petersburgo. É uma troca de artigos de luxo chineses e chá por peles russas e, claro, prata.
Foram necessários 2000 anos para construir a mais importante muralha do mundo. Os trabalhadores da construção viveram um verdadeiro inferno. 21 mil quilômetros que serviram para defender a fronteira do Império Chinês de ataques de mongóis e manchus. Engenharia ancestral, esta noite, às 10, no History 2. 8 horas diárias de programação ao vivo, podcasts, streaming, muito conteúdo para se informar e entreter e muitos produtos para o seu negócio e para facilitar a sua vida. UOL, um universo de possibilidades. Já cansou de procurar soluções para artrite, artrose, osteoporose, má circulação, diabetes e colesterol? Nós temos a solução para você. Ora Pronobis em cápsulas da Salubre Suplementos. Ligue agora no 0800 602 8022. Você sabia que a Ora Pronobis contém 4 vezes mais cálcio do que o leite? 4 vezes mais vitamina C do que a laranja? E é a única planta que contém mais proteína do que a própria carne? Aproveite a oportunidade e descubra já os benefícios da Santa Planta. São mais de 10 benefícios em uma única solução. Poderoso anti-inflamatório natural, com ação analgésica agindo no foco da dor. Sofre para movimentar seus braços, pernas e ombros? Sente fisgadas e inchaços espalhados pelo seu corpo? Dores reumáticas? Adquira já a sua Ora Pronobis. Alto teor de vitamina A, contribuindo para a saúde da sua visão. Ação antioxidante, reduz o colesterol ruim, regula a pressão arterial e é excelente para o controle da diabetes. E vamos para a promoção. As 20 primeiras pessoas a ligarem agora vão ganhar 50% de desconto, condições facilitadas de pagamento e frete grátis para todo o Brasil. Ligue agora no 0800 602 8022. Pensou Ora Pronobis? Pensou Salubre Suplementos. Este é o momento que vai mudar todas as coisas. Que termina com um banho de sangue que ajudou a acabar com um período seco e violento. Como chegamos a isso? Como foi que as improvisadas defesas russas puderam vencer os alemães e mudar o curso da guerra? Eu estava lá. Amanhã, no History 2. Recapitular os passos dados, revisar uma antiga pista, redescobrir os sinais. Eu quero ver aquela coisinha dourada na superfície. Cada passo aponta para o tesouro. De segunda a sexta, percorra toda a ilha com os irmãos Ricky e Marty Lagina. A maldição de Oak Island. De segunda a sexta. No History 2, muito mais história. Korchnoi era um desertor e Karpov era um queridinho do sistema. O herói vitorioso era a KGB. Ele se sentava bem na frente do palco e simplesmente encarava Korchnoi. Victor não tinha dúvida. Ele seria assassinado. Gambito Final. Comunismo em Xeque. Sábado. No History 2. A riqueza gerada com o comércio do chá ajuda a construir a arquitetura monumental de São Petersburgo. A cidade fabulosa e elegante do Império dos Czares russos. Esse comércio foi muito importante para a Rússia. Os impostos geraram renda para o Estado e uma nova geração de comerciantes russos acabou nascendo. Eles estavam ansiosos para investir suas fortunas em diferentes esferas da vida. Também esferas econômicas e esferas culturais da vida na Rússia, que começaram a florescer devido ao dinheiro que o comércio do chá rendeu.
Como o petróleo no século XX, o chá se torna uma das commodities mais valiosas comercializadas no mundo do século XVIII. Ele gera enormes receitas e a riqueza causa transformações por toda a China. Em meados do século XVIII, a população da China dobrou e está prestes a triplicar, um aumento praticamente sem precedentes na história do mundo moderno. A crescente população da China precisa ser abrigada e seus ricos imperadores querem cada vez mais palácios luxuosos. E assim, a demanda por madeira aumenta intensamente. A compra de madeira em volumes cada vez maiores força os comerciantes a viajarem cada vez mais para o interior da China. Muitos vão para as colinas densamente arborizadas do sudeste de Guizhou para negociar com uma comunidade que já foi autossuficiente, o povo Miao. No povo Miao de Guizhou, tinha pouquíssimas necessidades de produtos do mundo exterior. Guizhou, ela é extremamente rica em recursos naturais. Eles basicamente não precisam de nada do mundo exterior, exceto o sal. Então, quando grandes quantidades de madeira começaram a ser retiradas de lá, o que poderia ser dado em troca dessa madeira? Eles precisavam pensar em algo que o povo pudesse aceitar. A prata era mais provável que eles aceitassem a prata em troca da madeira. O comércio de madeira em troca de prata aumentaria as fortunas e alteraria profundamente o estilo de vida do povo Miao, um dos povos mais distintos da China. Com pouca utilidade para a prata como moeda, os Miao usam este lindo metal branco para criar joias fabulosas e complexas. A prata se torna um símbolo de riqueza e status. A arte em prata do povo Miao perdura até hoje, numa linha contínua de um artesanato singular. Na minha opinião, isso é para homenagear todos os meus ancestrais, valorizar a memória do meu avô, do meu bisavô e de meu pai. E, acima de tudo, é a minha obrigação seguir o ofício deles para sempre. E por que eu ainda faço isso? Porque muitos artefatos tradicionais do povo Miao estão se perdendo. O povo Miao gosta de usar ornamentos em seus corpos. A prata é extremamente importante para o povo Miao. Quando celebramos o Ano Novo e outros festivais, usamos ornamentos de prata. Usamos os nossos cocares e os nossos colares de prata. O seu casamento é o momento mais importante e feliz da sua vida. Então você usa prata pura. Geralmente, um conjunto que ganhou de presente. Este colar que usamos representa muito bem o ornamento de prata. Quanto mais você tiver, mais rico você mostra que é. A mãe da minha mãe deu de presente para minha mãe. E hoje minha mãe deu de presente para mim. No futuro, darei para minha filha. Menos de 200 anos após a China exigir que seu povo pagasse os impostos em prata, a China se transformou. O aumento da riqueza e o comércio exterior em plena ascensão também trouxeram materialismo para a China. Então as pessoas ficam mais focadas em apenas ganhar dinheiro e ganhar dinheiro e não se preocupar com o que realmente fez. E assim eles mudaram a mentalidade das pessoas, tornando-as mais orientadas para a vida comercial. O comércio traz a prata, mas também anuncia a chegada de estrangeiros ambiciosos que se tornam figuras permanentes na vida cotidiana dos portos da costa da China. E em meados do século XVIII, isso se torna um problema cada vez maior para o imperador Qianlong. Os comerciantes europeus desencadeiam um fluxo constante de disputas e queixas comerciais. Seus marinheiros querem brigas, vivem bêbados e causam muita confusão. Todos os comerciantes ocidentais se consideravam cavalheiros, eles vinham de sociedades esclarecidas e avançadas.
Mas os oficiais Qin e a população local começaram a vê-los cada vez mais como bárbaros. Em 1757, preocupado com as disputas e a desordem, o imperador Qianlong toma medidas drásticas. Com exceção de um porto, o de Cantão, a costa chinesa é fechada para o comércio ocidental. Os governantes da China queriam controlar os comerciantes estrangeiros porque, naquela época, eles temiam que todo o poder do Estado fosse desestabilizado. Por este motivo, eles se preocupavam muito com as ameaças externas e queriam controlar os comerciantes estrangeiros para proteger o governo Qin. Oi, eu sou a 123. Muita gente acha que eu existo para oferecer passagens mais baratas. É mais do que isso. Meu propósito é inovar a sua conexão com o mundo, com economia e excelência. Para mim, a conexão com novos lugares pode e deve ser para todos. Viajar tem que ser um sonho possível para qualquer um, porque viajar torna as pessoas melhores. O Brooklyn está ganhando formas para você viver, experimentar, transbordar. Casa Jardim Brooklyn Petrella. Um exclusivo condomínio fechado com casas de alto padrão, um sofisticado e privativo rooftop e um jardim que vai mudar sua forma de viver bem. Tudo em um bairro nobre e multiforme por excelência. Visite o stand e compre o seu Casa Jardim por um preço que você não verá novamente. Casa Jardim Brooklyn Petrella. O Brooklyn em sua melhor forma. O Jack Robinson se estabeleceu como modelo para a próxima geração. Ele abriu caminho para que Bill White, Bob Gibson e Curt Flood dissessem que aquilo era inaceitável. O beisebol não evoluiu com o tempo. Você pode ser vendido como em 1890, então os jogadores ficam indefesos. O legado do Jack é mais do que só beisebol. É o que ele fez pelos outros. Esse é o seu legado. Atletas Negros. Uma luta pela igualdade. No History 2. Somos muito mais do que filmes. Como é? Aqui vivemos as histórias como protagonistas. Socorro! Antagonistas. Você não vai escapar! Que droga. Personagens secundários. Sempre preparado. Nós fazemos o nosso trabalho. Só leva um pouco de tempo. E até esse aqui que morreu no comecinho. Foi você que matou meu pai! Setembro. Histórias que te levam direto pros filmes. No Lifetime. O imperador Qianlong pode usar o mesmo rio que traz os navios estrangeiros para Cantão em seu proveito. O Rio das Pérolas é a única rota para a cidade, e na Boca do Tigre, a foz do Rio Tigre, onde o rio se estreita, fica decretado que os navios mercantes não podem seguir viagem. Isso afasta os estrangeiros e as restrições anteriores passam a ser aplicadas de forma mais rígida. Eles não tinham autorização para passar o inverno em Cantão. Eles tinham que partir antes do inverno começar. Mas isso era muito inconveniente para o comércio. Esses estrangeiros ficam confinados em um pequeno território, fora das muralhas da cidade de Cantão, em residências conhecidas como fábricas. Aqui nós vemos as fábricas estrangeiras, onde estrangeiros teriam vivido e trabalhado desde o final do século XVIII até o primeiro trimestre do século XIX. Assim como podem ver, são construções semelhantes ao estilo ocidental, mas em essência são construções chinesas como uma fachada ocidental. E os comerciantes estrangeiros que vinham para Guangzhou teriam vivido e trabalhado nesses espaços. Então, depois de ter vindo do outro lado do mundo, esta era literalmente a China que eles teriam a oportunidade de conhecer. As restrições à vida dos estrangeiros podem ser sufocantes e monótonas. Mas para os comerciantes ocidentais, em especial os britânicos, uma restrição que limitava os seus lucros se tornava intolerável. Eles começavam a acreditar que havia uma coalizão de interesses.
em Cantão e que tinha o controle sobre o comércio de Cantão e que iria impedi-los de chegar aos mercados chineses. Em Cantão, todos os comerciantes ocidentais devem negociar exclusivamente com um grupo pequeno e seleto de comerciantes chineses influentes, os chamados Kohong. Eles são uma barreira oficial às potenciais riquezas do interior chinês. Se os comerciantes britânicos conseguissem ir além de Cantão, eles poderiam vender para 300 milhões de residentes da China. Liderando esse descontentamento está a operação comercial estrangeira mais significativa não apenas em Cantão, mas em todo o mundo, a Companhia Britânica das Índias Orientais. É uma companhia única e singular, imensamente rica e poderosa, com um exército particular que chegaria a 200 mil homens e com a capacidade de agir com o poder de decisão e a confiança de um Estado-nação. A Companhia Britânica das Índias Orientais teve monopólio fracassado pelo monopólio de terceiros. Ela tinha o monopólio do comércio com as Índias, mas se opunha ao fato dos chineses controlarem os termos do comércio na China. E seus oficiais sempre eram homens em plena ascensão. Eram homens ávidos para fazer toda a fortuna possível em poucos sistemas de comércio bem-sucedidos, que depois saíam do leste, voltavam para a Grã-Bretanha e compravam uma propriedade para se estabelecerem. Um desses homens é James Flint, um oficial inferior da Companhia Britânica das Índias Orientais. Incitado pela sua ambição, Flint decide contestar os termos chineses de comércio em nome dos britânicos. Ao fazer isso, ele desencadeia uma série de eventos que levam à sua prisão e execução. Em 1759, Flint parte para a ofensiva. Ele sai de Cantão para enfrentar o próprio imperador chinês. Ele navegou para o norte, para Tianjin, com uma petição que ele tentava enviar ao imperador para reclamar dos termos específicos do comércio e da corrupção em Cantão. E esta petição, ela chegou ao imperador. Quando Tianlong recebe a petição, primeiro ele ordena uma investigação e depois muda de ideia, aplicando uma justiça implacável. Um grande número de oficiais em Cantão perdeu o emprego. 2 homens que ajudaram na elaboração da petição perderam suas cabeças. Depois de lidar com seus súditos chineses, Tianlong age contra Flint por sua imprudência. Ele o mantém preso por 3 anos e o expulsa do país para sempre. James Flint foi o primeiro de uma série de oficiais e comerciantes britânicos que tentou ultrapassar os limites e também mudar as regras do jogo. Isso aconteceu de novo e de novo. Neste momento, a China está sem um rival no topo do comércio mundial. O caso Flint permite que Tianlong mostre ao resto do mundo que quem quiser negociar com a China deve seguir as suas regras. Em 1760, ele divulga seu regulamento contra os bárbaros, definindo definitivamente todas as restrições aos estrangeiros. A China praticamente domina a economia mundial e nossa tendência como ocidentais é não considerar a China porque operamos pressupondo que as principais correntes globais foram iniciadas pelos europeus, quando na verdade a China foi a grande catalisadora de tudo isso. Mas o domínio global da China não se restringe ao comércio. Sua cultura dominou a imaginação do mundo. As cortes reais da Europa ficam obcecadas com a ideia da China. Quando Catarina a Grande, a imperatriz da Rússia, constrói o seu famoso Palácio de Catarina perto de São Petersburgo, ela também encomenda a construção de uma vila inteira para os visitantes da nobreza. Ela é construída com estilo e decoração chinesas, que é conhecido como chinoiserie. No século XVIII, a China estava bem em alta na Europa toda. É claro que era mais uma fantasia europeia. Era assim que eles viam a China. Podemos ver lindos dragões, escamas de peixes, padrões diferentes do telhado e telhados curvos.
Algumas pessoas estão dizendo que isso foi uma paródia. Talvez, mas eu diria que eles criaram aqui um belo conto de fadas. O Museu Hermitage é o legado de Catarina a Grande para a Rússia. Ele abriga uma das mais belas coleções de arte do mundo, parte da herança de Catarina, que faleceu em 1796. Parte da vasta coleção da Imperatriz da Rússia contém uma obra extraordinária de prata chinesa. Um conjunto para toalete de 32 peças, que Catarina ganhou de casamento em 1745. Uma filigrana de renda muito fina. Era muito especial para os chineses no século XVIII. E acho que agora podemos ter certeza de que ninguém poderia fazer uma réplica. Essas peças exigem um trabalho refinado e muito dinheiro. Seria impossível copiar algo assim. Alguns detalhes têm a simbologia chinesa, como essas romãs. Podemos ver que é uma romã cortada ao meio com sementes à mostra. E este era o símbolo da onipotência. A quantidade de sementes da romã indicava quantos filhos você teria. O fio é tão fino que parece um fio de cabelo. E podemos concluir que possivelmente este caranguejo era usado para o batom ou rouge ou para algum cosmético. Este espelho é decorado com mais de 400 diamantes. Vemos que o formato deste espelho é tipicamente chinês. Ele é decorado com dragões, são dragões chineses. E é claro, quando você olha para ele, acaba sorrindo, porque são todos brilhantes e lindos. Novamente, ele mostra a riqueza da corte russa e da Catarina, a Grande. À medida que o século XVIII chega ao fim, a China está no auge de seu poder. Ela continua sendo o império do meio, o eixo da civilização e do comércio mundial. Em 200 anos, a prata levou a um milagre econômico, transformando a China num motor ainda maior de crescimento global. O mundo clama por seu artesanato requintado e seu charme. E o Império do Meio nunca reinou sobre um território tão vasto. A dinastia Qin parece invulnerável. Durante a maior parte da história da humanidade, a China representou a principal potência econômica e militar do mundo. Mas o desafio apresentado por James Flint anuncia um novo e ameaçador capítulo na sorte da China. Os comerciantes britânicos demitidos pela rígida doutrina do livre comércio ficam ainda mais frustrados em suas negociações com a China, mas agora são apoiados por um poder de fogo sem precedentes. Os britânicos deram um salto quântico em termos de quantidade de violência que foram capazes de infligir a todos que os enfrentavam. Por causa da prata, a China não tem escolha a não ser enfrentar essa força sísmica, e isso levará à guerra e à vergonha nacional. Isso marca o início de um período que molda o pensamento chinês até hoje, no início do século XXI. É a época em que a China entra no que ficou conhecido como o século da humilhação.